Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Para quem não conhece, esse fechamento é dividido em três partes. A primeira parte é a notícia, depois a gente fala dos ativos do iFix que mais subiram e que mais caíram. Por final a gente fala de informação. E hoje a informação vai ser sobre o HFOF. O Ed teve uma reunião hoje e a gente vai conversar sobre ele. Só lembrando a vocês que se inscrevam aqui no canal, dá um like nesse vídeo e, mais importante, deixe comentários. Se gostou, comente e compartilhe nas suas redes sociais. A gente faz isso para você. Qualquer dúvida, manda pra gente. A gente, além desse canal, temos um blog, ffacil.com.br, além de estarmos no Instagram e em podcast. Se você está escutando isso por podcast, não deixe de dar um like. No fórum do nosso canal, a gente conversa com vocês. Então, tem temas que a gente só faz para podcast. Então, se você está escutando esse podcast, entre lá e nos fale o que você quer escutar. Então, vamos começar, tá ok? A gente começa pelas notícias. E as notícias de hoje é que a Bolsa teve a queda. Depois de 7 altas consecutivas, a gente teve uma Bolsa em queda, fechando em 96.747 pontos, com uma queda de 0,92%. A sinônimo de ressaca, a gente vai ver amanhã como vai posicionar. Mesmo assim, a IRBR foi um dos ativos que mais subiu. O IRBR ainda, vou fazer só um comentário breve, é uma resseguradora, ela está sob investigação, ela demitiu um dos diretores e isso impacta bastante no preço e nas ações. Então, esse é um fundo é uma ação boa, mas que por enquanto vamos ficar de fora e pensar um pouquinho nela, talvez para o futuro, tá? Se você gosta de um rally, a gente tem coisa melhor pela frente. A Gol e a Azul caíram bastante também, caíram em torno de 6%. O IRB, na verdade, eu falei, subiu, né? Subiu 12%. A Petrobras teve uma queda também de 3,59%. E assim a gente conversa dos ativos de ação que tiveram um desempenho adequado e um que tiveram pior desempenho, ok? Teve outros ativos que também tiveram positivos, mas esses eram o que a gente decidiu comentar mais. O dólar teve uma leve alta de 0,56%, chegando a R$ 4,88. Agora a gente vai ter um ajuste e vai ser interessante. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui e que eu gosto de comentar com vocês é sobre fundos da cannabis. Eu não estou fazendo nenhuma apologia a drogas, nem estou falando disso, mas é um mercado muito promissor americano. Ele tem a utilização da cannabis com um perfil medicinal e isso está crescendo bastante nos Estados Unidos e a maioria dos estados liberaram. Então, existem fundos que compram empresas que estão nesse mercado. Existe um potencial de ganho de mais de 1000%, uma estimativa de 10 anos que eu vi. E se você tem interesse, vale a pena. Tem fundos, por exemplo, na XP, que fazem essa gestão. O problema é que a maioria desses fundos que estão no Brasil é com gestão passiva. O que significa que eles seguem um índice. Existe um índice americano que é negociado na NYSE, que é a Bolsa de Nova York, que é justamente das empresas do ramo da cannabis. E se você tem interesse, entre em contato com a gente conversa mais sobre isso. Ou a gente abre um chat aqui. O que eu quis comentar, existem fundos que têm esse perfil, um perfil passivo e que investem em outro tipo de mercado. Independente de você achar que é interessante ou não, você gostar ou não do que é cannabis, é interessante você pensar se esse mercado tem sucesso ou não. Mas você só deve investir se você acredita no produto e as funções medicinais dele e às vezes até os desejos mundanos das pessoas. E aí é a mesma coisa, talvez, de bebida alcoólica, alguém que investe em Heineken, mais ou menos isso. E se tiver algum tipo de mercado para cá, e a gente está falando simplesmente do mercado americano, a gente não está falando do mercado brasileiro. Então, é uma exposição também a um mercado muito mais interessante que o nosso, que a gente é um produto que não tem aqui. Então, eu estou trazendo esse produto mais de curiosidade, é para você saber que existem outras funcionalidades. Às vezes existem outras. Muito provavelmente, talvez, se esse mercado realmente cresça, vire uma commodity ou alguma coisa nesse sentido. Mas até agora é um mercado restrito americano e canadense. Lá, esse mercado é muito comum e a maioria dos lugares podem operar com licença.
E você tem uma licença justamente para ter uma lojinha, tá ok? Vamos continuar aqui. E porque a gente está continuando, agora a gente vai falar do iFix. E hoje o iFix teve uma queda. Hoje o iFix, não podemos falar que é queda, né? Porque foi menos 0,04%. Então ele chegando a 2.792 pontos. Caiu. Enfim, não vamos mentir, ele caiu um pouquinho. E como ele caiu um pouquinho, a gente leva isso em consideração. Teve muito ativo que ficou vermelhinho, aqui na minha cesta, vocês vão conseguir ver aqui do lado. Teve muito mesmo, mais do que o normal, mas é importante para o mercado ter uma ressaca, até para poder respirar para ter novas altas. Ou pode ter um ponto de acomodação dele aí, né? Como a gente já tinha falado para vocês, aqui eu não quero adivinhar o mercado, a gente não precisa ter um direcional para saber, a gente só tem que escolher bons ativos e no momento que a gente comprar, a gente define qual dos ativos é o melhor. Hoje eu vou soltar um stories bem rápido, justamente de fazer, a gente vai soltar uma série de quando vender um AFI, tá? A gente vai começar falando isso, vai ser uma série que a gente vai soltar todos os dias com umas dicas de, beleza, todo mundo fala assim, quando eu compro, a maioria das pessoas, a maioria dos canais de FI são voltados para buy and hold. Eu adoro, minha carteira, eu considero que 70% a 80% eu faço buy and hold. Eu não gosto de vender um ativo. Quem tem FI no mercado há um certo tempo entende, porque normalmente se você fizesse isso, você estaria. Mas a gente está no mercado novo. A gente consegue mais potencial de ganho se a gente também faz um giro de carteira. Mas você tem que estar preparado e ter experiente. Se você quer essas dicas, vem para cá ou contrate minha consultoria. Beleza? Bom, então a gente vai continuar aqui para fazer essa gestão ativa. E eu vou te falar quando vender ativos imobiliários, quando eles deixam de fazer. Gestão ativa só faz sentido se você é mais experiente, porque senão você vai vender num preço inadequado. Tá ok? Então a gente vai começar falando dos ativos que tiveram o pior desempenho, depois os ativos que tiveram o melhor desempenho. O que tiveram o pior desempenho foi o VRTA, com uma queda de 2,93%. Natural demais, ele está com uma emissão a 103, tá? Então é muito natural que você tenha essa queda. Então ainda vai ter espaço para mais queda ainda, se você quiser comprar, tá ok? O HSML tá com 90,15, com uma baixa de 2,14. Voltou para a faixa de 90, vamos ver o MOL para 89. Então esses dois estão 89. Esses dois aqui são shoppings. Acho que os shoppings hoje tiveram um certo declínio aí, o que é natural. A gente vai ter esse sobe e desce. Mas, ao meu ver, se você fizer análise setorial, o setor que tem mais ganho potencial, ganho de capital potencial, gente. A gente tem que calcular a TIR. Até me perguntaram o que é TIR hoje, vou fazer um vídeo sobre TIR para esse final de semana, tá ok? Então, esse final de semana eu vou fazer um vídeo para isso e eu vou colocar naquela nossa planilha, e aí vocês baixem a planilha depois para fazer. Então, eu vou soltar só no final de semana, eu já estou preparando os dados, mas uma coisa eu já te falo, cara, se está com dúvida de que é TIR, eu já tenho no meu Instagram a fórmula, mas esquece fórmula, vamos supor que você, eu não gosto de fórmula, mas você sabe mexer no Excel, eu vou te mostrar como. Tem uma função lá chamada TIR, né? Mesmo em português, ela é chamada TIR. E aí, o que acontece se você consegue calcular a TIR? E aí, você entende o valor. Então, principalmente se você faz uma gestão ativa, você tem que saber calcular a TIR do seu ativo. Justamente para saber realmente quanto de ganho ele tá conseguindo um ganho potencial para você. Então, a gente já falou dos shoppings, é o que tem o TIR para ganho de capital maiores. Mas ainda tem muito risco. Eu acho, e aqui eu vou dar uma opinião, acho que eu nem sei se eu devo, mas vocês sabem que eu não tenho medo de falar. É o seguinte, eu sempre fico falando, você não tem medo, não gosta de risco, evita isso. Mas aí eu vou puxar a gente ia falar do HFOF, né? Eu publiquei, a Ed teve uma reunião hoje, um webinário para todo mundo que é cotista, ela divulgou isso. E eu vou citar dois ativos que o HFOF mais comprou. Ou seja, e eu quero citar, por exemplo, as falas do André Freitas, né?
E eles foram muito claros com essas informações. E é muito interessante isso. A gente vai falar deles depois, mais para frente, de cada ponto que eu vi que eu achei interessante. Mas para começar, a gente vai conversar sobre isso. O HFOF, ele posicionou a maior parte para ganho de capital em ativos de shopping e ativos de corporativos, de lares corporativos. Você acha que isso é à toa? Então, pensa que um dos maiores gestores com 25 anos de experiência está ativando nesses dois tipos de mercado. E você está comprando o quê? Você sabe que eu sempre dei preferência a esses dois. Os de laje, qual que é o problema? Eu gosto também eu já te falei que esses são são três setores que eu compro. Eu compro esses dois mais galpões logísticos. Por que galpões logísticos talvez eles não tenham preferência? Porque foram os setores que foram menos afetados. Então, se você está pensando realmente no longo prazo, você vai pegar um setor que foi mais afetado. Dois setores que foram muito afetados foram. Nem dá para descontar, né? O shopping foi devastador o efeito do Covid sobre os shoppings e ainda está sendo, tá? Não passou. E também nas lajes corporativas. As lajes corporativas ainda está com uma dúvida. Se você ainda tem essa dúvida, bom, é você. Eu vi um vídeo muito engraçado hoje sobre home office que ajudou a refletir muito. Por exemplo, uma coisa que eu acho que a galera agora não está tão preocupada nisso porque está todo mundo em casa, então pode ser que muita gente não está fazendo reforma e tudo mais. Mas uma vez que saiu isso, no cotidiano, ficar em casa é muito barulhento. Não tem como você controlar o barulho, porque você só tem para fazer obra durante o horário comercial. E se o pessoal começar a fazer uma furadeira aqui, vocês vão escutar e vai ser uma porcaria. Tá ok? Então, isso é bem complicado lá. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, home office é uma promessa muito legal. Mas será que para todo mundo, para todo perfil? Talvez um perfil de alta renda para que fique em casa ali no Morumbi para morar, que vai lá para Lima faz sentido. Mas e aí, todo mundo vai ter esse perfil? Todo mundo tem um perfil de ficar em casa com acesso à internet de qualidade para participar de todas as reuniões. Então, assim, existe muita infraestrutura no Brasil que ainda não é adequado. E outra, a gente está falando de grandes centros como São Paulo. Na minha cidade aqui, eu moro em Goiânia, eu tenho conhecimento eu já morei em São Paulo, no Rio. O Rio ainda eu acho que é mais fácil de aceitar home office. Inclusive, a empresa que eu trabalhei anteriormente, eu fazia home office e era do Rio. Rio e São Paulo têm uma mentalidade diferente. As mentalidades das outras capitais, talvez BH ainda siga um pouco, mas a maioria das outras capitais não tem a mentalidade de home office ainda. As pessoas, os donos de empresa não têm essa mentalidade. Eles não acham que isso é interessante. Vai mudar? Não acredito. As pessoas ainda temem que o funcionário fique em casa coçando. E é difícil, é claro que dá para medir, as pessoas ainda não têm essa noção. Então, eu realmente não acredito tanto e por isso que eu ainda apoio a causa das lajes corporativas. Mas as lajes corporativas foram uma das primeiras que subiram também. Então, galpões já estão num preço difícil, passaram a crise muito bem, a maioria, e lajes já voltaram para um preço muito adequado. O que está ainda descontado é shoppings. Mas se vier uma segunda onda, e aí se você comprar agora, você vai sofrer um pouquinho. Mas os shoppings vão voltar. Essa é a minha opinião, tá ok? Bom, a gente falou aqui de shopping, falamos até o XP Mall, que também caiu um pouquinho, foi de 110 para 109,75. XP Mall também estava ali na faixa de chegou a fazer 109,40, foi agora para 109,21, então eles caíram muito pouco. É o que eu falo, o ativo bom ele vai cair menos. O FISC e o XP Mall são os melhores do setor. Depois vem o HSML e o Mall. E esses vão sofrer mais. Mas eles também têm mais potencial. Então, assim, nesse ponto eu não vou muito te dizer o que escolher, porque isso é muito particular. Se você quer um ganho nominal com risco maior, vai nesses dois. Se você quer um ganho melhor, assim, aí você vai no VISC ou no XPMOL, eles são melhores ativos. Tá ok? Mas a grande vantagem é que a HSI, eu gosto. Entre HSI e a Brasil Plural, eu acho que a HSI tem um potencial maior, eles devem fazer logo uma emissão e o mercado acredita mais neles.
o HSML é mais movimentado. Se você ver os boletins da B3, você vai notar que o HSL desde que ele entrou, ele está entre topos, tem muita gente montando posição nele. Então eu gosto desse ativo pela negociação, porque faz com que você sempre negocie próximo do valor justo, tá ok? E isso é importante o mercado ter liquidez quando você quer sair. Beleza? Então aqui tem vários ativos que caíram também, Iridium foi um. Iridium agora está esperando aquela decisão da carta, eu já coloquei no meu blog quando vai sair. A HGCR teve uma quedinha também, Hectare uma pequena queda. XP Properties foi para 95, olha aí. De oportunidade, eu acho que KNRI foi para 168, mas KNRI está na minha cabeça até 154. Eu acho que eu comentei isso com vocês e ele já foi. MXRF tem muita gente que gosta dele. O MXRF é bom por conta do preço. Então, se você às vezes recebe 100, 50 reais de dividendo, esse aqui é um ativo sempre para realocar. Se você olhar o dividend yield dele, ainda não caiu tanto. É uma carteira high grade, bem convencional. E, assim, eu não acho que está no preço ideal. Ele está abaixo um pouco do VP, mas eu não acho que vai crescer tanto. Não vai ter os rendimentos tão altos também, justamente por conta do IPCA e do CDI tá caindo também. Tá? Então não vai voltar tão rápido também, mas é um ativo para reinvestir se você quer juros. Agora a gente vai falar dos ativos que mais subiram. A gente vai falar apenas a partir do HGBS. A HGBS teve, apesar de estar aqui, ele teve uma notícia boa, o Shopping Dom Pedro abriu. Vai abrir com horário reduzido, um monte de consideração. Aquele abrir que não está abrindo totalmente, né? Então abre, mas não ganha receita total. Mas para quem está zero e vai abrir uma coisa, já reflete no preço. E ele é um bom ativo, o HGBS também é um dos ativos mais interessantes, mas eu comentei com ele que ele dava para entrar ali a 200, 201, 195, 198 ali. Mas ele é um ativo que chegou a bater quase 300, se eu não me engano. Eu lembro dele num preço de 280. Eu acho que depois eu parei de olhar ele, mas eu acho que ele bateu 300. Então, assim, é um ativo que tem um potencial, mesmo que eles não voltem para os 280, 300, 220 para 250, você tem um potencial de ganho também muito bom. O BRCR, eu não preciso nem falar, ele chegou a bater 110, ele está 96. O BRCR é um que a gente já conversou, eu tenho uma certa... Eu começo a analisar ele, mas eu tenho uma certa implicância, mas isso é meio particular, não pela gestão atual, é meio pela gestão ativa. Ele tem bons ativos, mas eu não gosto das decisões de gestão. Não gosto. Já teve algumas compras de ativos, umas vendas que... Isso em 2017, 2018, e aí depois eu saí desse ativo e assim, aí um dos motivos que não gosto é assim, se a gestão não vai com a sua cabeça, assim, você não concorda com o que a gestão está fazendo. Se você não concorda, se você acha que... Tipo, às vezes eles não tô falando que eles têm um mau interesse do cotista, não é isso. Mas tem decisões que são tomadas que para mim não fez sentido no momento que foi. E pode ter mudado um pouco a gestão de lá para cá, mas ele entrou no meu radar porque vocês pediram, mas eu não acredito tanto nele ainda, tá? Então, assim, ele é um ativo muito conhecido, ele tá em vários FOFs, inclusive eu não invisto diretamente, mas tem FOFs que eu tenho que tem ele na carteira, com uma posição até considerável. Eu já falei do RBRF aqui, o RBRF inclusive estava aumentando a posição nele, e ele não deve estar aumentando por conta à toa, né? Qual que é a grande questão do BRRC? É que eles têm bons ativos. Então, se você tá pensando no ativo em si, é fácil. A gestão não é ruim, só para mim não é diferenciada, tá? Então, nesse ativo diretamente eu não estou investindo, mas eu confesso que indiretamente eu tenho FOFs que eu sei que tem ele na carteira, tá ok? Então essa é a minha opinião sobre ele. Então eu acho que ele ainda está num preço razoável aí, pelo preço que ele já chegou, pelos ativos que ele tem. Ainda não chegou no VP, então dá para você pensar um pouquinho nele se você tiver afim de uma gestão que eles fazem.
KNCR é indiscutível, né? Ele é o KNCR do Kinea e o objetivo de 100% CDI. Então, é isso que você tem, 100% CDI sem imposto de renda, que dá mais ou menos, com imposto de renda, mais ou menos assim, se você tiver que decidir entre o LCI de 100% e o Kinea, você pode ficar com o Kinea, mas a vantagem é que o Kinea você pode vender com uma certa liquidez, né? Isso é interessante. Só que o Kinea também, como é um ativo negociado, você não tem como garantir o preço. Então o preço pode cair ou baixar. Então, se você for pensar num longo prazo, ele é um ativo interessante para ter um carrego de 100% CDI. Essa é a questão dele, entendeu? Ele não vai ter ganhos maiores. É por isso que quando eu vou compor uma carteira de papel, eu componho ele junto com o Vigir, que tem uma pretensão de CDI mais 1,5, entre CDI mais 1 e CDI mais 2, entendeu? Então eu componho ele com esse CDI justamente para dar um boom maior. E a gente compõe também com o Canip. O Canip teve um fato relevante que o pessoal está tentando mudar também. O Canip e o KNHY tem um problema de ainda estar para qualificado. Tem muita corretora que não olha isso. Às vezes você tem na sua carteira e você não é qualificado. Tem corretora que não olha isso. Mas tem corretora que olha e aí tem duas opções. Ou você muda de corretora para quem não olha, ou o fundo muda. E o correto, na verdade, é a corretora bloquear você se você não é qualificado mesmo. E assim, como ele não tem papéis de risco para qualificado, na minha concepção, para mim, por exemplo, cara, se um fundo como Hectare, o Habitat, o VRTA, VRTA às vezes tem uma carteira, o Banestes também às vezes tem uma carteira, um ativo ou outro. Tem ativos que tem muito mais e são para investidor geral. Você vai falar que o Canip tem que ser qualificado? Não faz, tem hora que não faz sentido, né? Só que a grande questão é que eles montaram um fundo para qualificado e agora o risco do ativo não é tão alto, mas mesmo assim mantiveram. Só que tem que ter quórum relevante, ou seja, as pessoas têm que realmente votar. Eu tenho um problema porque assim, eles podiam adotar o que o BTG está adotando, que é quase todos os votos que o BTG como administradora, tá, gente? O BTG como administradora faz quase todos os votos pelo DocSign, que eu adoro isso. Ou seja, você vota mesmo. Então, assim, é mais fácil você ter uma aderência de 30%, 40%, que é o mínimo para uma mudança no regulamento. Se você não sabe, mudança de regulamento tem que ser no mínimo 25%. Então, para ter essa mudança, realmente você tem que ter quórum. Então, se você pedir, você recebeu uma carta para preencher, para reconhecer firma, ou não, ou para enviar de novo e no correio, aí o que todo mundo fala assim, não, eu tô com uma participação um pouco relevante, e aí todo mundo deixa para lado, e às vezes uma coisa que é interessante, porque qual que é a vantagem de eu como cotista que já comprei, que sou qualificado, eu sou qualificado. Por que é vantagem para mim liberar esse fundo para todo mundo? Porque aumenta a liquidez, aumenta a negociação, e se aumenta a liquidez é bom para mim, eu sempre vou negociar num preço justo. Mas, por exemplo, o que acontece é, quando ele tem maior liquidez, existe uma chance maior de um fundo institucional entrar, porque institucional conta liquidez, porque senão ele vai... Institucional só olha a liquidez? Não. Muito institucional entra em ativos não líquidos, principalmente quando ele sabe que o carrego é de 10 anos. E isso é fato, isso depende da estratégia. Mas, de vez em quando, ele quer entrar num ativo com médio prazo, de 5 anos, ele tem medo por conta de liquidez. Então, aumentou a liquidez é bom porque muitos dos fundos podem começar a se posicionar nele. Então, para quem é cotista, é vantagem. Então, a gente falou aqui do Canip, do Vigir, a gente comentou também do KNCR, XPSF é um que subiu também, é um que a gente tem elogiado um pouco, né? Eu comentei já que eu já elogiei ele bastante. Eu elogiei o desempenho, não elogiei a carteira. Vou deixar isso bem claro aqui, porque a carteira eu ainda estou analisando, né? Inclusive, vocês ainda não deixaram um comentário. Nessa sexta-feira vai ser a XP Asset que eu vou comentar. Qual ativo da XP Asset vocês querem que eu analise? Entendeu? Esse é o comentário. Você pode, por exemplo, falar dois. XP, por exemplo, MXRF e XPCI, por exemplo. São dois ativos de crédito que a gente pode ter uma base de comparação e conversar. Não, quero que você analise o XPSF, vamos falar de FOF.
Na semana passada, a gente falou do hectare, depois do ALSR 11. Hectare é um high yield, então faz sentido a gente falar de um high grade agora. FOF a gente não fala tem um certo tempo, então eu queria sugestões de vocês. Então coloca aí embaixo se você prefere qual ativo da XP Asset para a gente analisar. Acho que amanhã, quarta exatamente, amanhã vai ter também uma videoconferência da XP Asset com o Carraiz, né? Ele vai falar para vocês aí amanhã, e é sempre importante, se você puder participar, que participe. Então, Habitat subiu também, fechando a 101,73, e o HGRU fechando a 130,81. E bom, esses foram os ativos que tiveram melhor desempenho. E agora a gente vai falar das informações para vocês. As informações hoje eu vou trazer duas. Uma é uma frase do Peter Lynch, que eu coloquei no Instagram, e eu gostaria de compartilhar ela com você. Ter ações é como ter crianças. Não se envolva com mais do que você consegue lidar. E por que essa analogia é perfeita? A mesma coisa que criança precisa, ela precisa ter cuidados, ser nutrida para ter sucesso. E você tem que acompanhar o crescimento dela e ajudando. É a mesma coisa com a sua carteira. Para você ter uma carteira de sucesso, ter ativos de sucesso, você tem que ir cortando as ervas daninhas, ou seja, às vezes um ativo não fica bom, e aí você tem que tomar a decisão de tirar ele do seu portfólio. Então, mesmo que você seja uma filosofia buy and hold, você tem que acompanhar a sua carteira. O crescimento não é direcional, você comprou e esquece. E para isso você não consegue lidar com todas as carteiras. É por isso que você sempre pede, com isso que é normal você ter ajuda de profissionais. Por exemplo, você comprar via fundo para o gestor olhar, você ter um consultor para te ajudar, ou você contratar uma casa de análise para te ajudar. Se você quer contratar qualquer um dos profissionais, a gente pode sempre te ajudar também. Sempre indicando bons fundos com bons gestores. Casa de análise, a gente tem uma parceria com a Suno, eu sempre coloco o material deles disponível lá, se vocês gostam de uma análise, e se você quer uma consultoria, vocês entrem em contato comigo que a gente conversa, tá ok? Então, essa frase, ela reflete muito. Então, você tem que escolher bons ativos e tem que estar ali nutrindo ele, cuidando dele e vendo como é que ele está crescendo. Então, o mais importante é, por exemplo, para você mudar a direção do crescimento dela, você tem que acompanhar. E isso é muito importante. E aí, mais uma frase que eu gostei bastante foi o pessoal do HFOF contando a história de por que eles lançaram 3 fundos, né? E também como eles estão fazendo a gestão ativa, qual que é o perfil de TIR que eles estão olhando. Eles contaram um pouco do caso do TBOF, de como eles tiveram. E uma coisa que eu sempre conversei, que eu sempre elogiei eles, é justamente o seguinte: eles fizeram uma boa... Eles têm um bom perfil de escolha de ativos, ao mesmo tempo que eles fazem essa gestão ativa forte. E isso está trazendo ganhos pro cotista. Se você é cotista deles, você deve estar bem feliz. Então, assim, eu sugiro muito que vocês vejam essa entrevista. Eles passaram por vários fatos interessantes, pré-Covid. Comentaram também da curva do iFix versus a NTNB, que é muito interessante. Eu vou trazer, porque assim, eu acho que nem todo mundo está preparado para ver uma live daquela lá, e não é maldade, é porque às vezes vocês não conhecem mesmo. Existe uma noção no mercado que a gente sempre compara o iFix com uma NTNB, que é justamente o IPCA. Hoje em dia todo mundo conhece como IPCA, tá? E eu vou fazer essas análises, vou trazer algumas análises simplificadas, e eu vou começar a falar também de ativos de tesouro, justamente para você. Por que a gente tem que falar de tesouro tão forte? Porque é o ativo base da economia, é o ativo, eu vou chamar de ativo risco zero. O ativo risco zero é esse. Para qualquer outro ativo, você quer um prêmio, você quer um spread, você tem que ganhar mais do que o ativo risco zero. Se vai investir, se você tiver que ganhar IPCA mais 2, que é a mesma coisa que o NTNB te paga, por que você vai entrar no mercado com risco? Sendo que você ficar o tempo X, você vai ganhar essa NTNB, você vai ganhar esse IPCA mais 2. Então, assim, só vale entrar no mercado quando você tem possibilidade de ganho maior.
entendeu? E a gente avalia esse spread. Então vocês têm que entender como que avalia os tesouros, para entender como que a gente considera isso até para montagem de um portfólio, porque você quer mais risco, mas ao mesmo tempo você tem que às vezes diminuir o risco intrínseco, mas sempre potencializar o ganho. Então assim, na carteira que eu faço, o objetivo é entre 8% e 10% para um mercado normal aí, né? Para esse mercado mais ou menos que eu imagino. Só que assim, a gente vai tentar esse ano obter esse ganho nessa carteira, só que para esse ganho nessa carteira a gente tem que fazer adequação, a gente tem que fazer mudança de ativos, reposicionamento, e é isso que é interessante. Bom, pessoal, a gente terminou por aqui. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, comente aqui embaixo e sempre fale o que você gostou, o que você não gostou, que a gente é capaz de melhorar sempre. Esse é o objetivo, ok? Grande abraço, Diogo, canal F Fácil.